Boa noite. É sempre um prazer encontrar vocês para conversarmos sobre assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte dos nossos desafios dessa vida, dessa encarnação e também, provavelmente, fizeram parte dos desafios de toda uma jornada existencial. Convido vocês para o nosso momento de introspecção, para o nosso momento de reflexão. E com isso eu estou convidando para que vocês encontrem uma postura mais confortável e que possam se acomodar e que possam sentir nesse momento a sua presença. Sentir a nossa presença significa que estamos trazendo os nossos sentidos para dentro. Significa que estamos recolhendo os nossos sentidos dos estímulos externos e trazendo-os para dentro. E isso aumenta a capacidade da autoobservação. Quando eu fecho os meus olhos e quando eu defino que minha atenção agora converge para dentro, eu simplesmente me desidentifico dos apelos externos, dos estímulos externos. Então, se eu estou com os olhos abertos e vejo alguma imagem, eu não me identifico com ela. E mesmo se eu estou com os olhos fechados e a minha mente traz uma imagem, eu também não vou me identificar com ela. Porque a minha atenção nesse momento está voltada para perceber o que acontece com o meu corpo, as minhas sensações. Se eu escuto algum ruído externo, eu também não vou dar atenção, porque eu estou observando os meus ruídos internos. E isso significa que a minha atenção está absolutamente voltada para mim mesma. E é dessa forma que eu posso sentir pequenos desconfortos, que muitas vezes, no burburinho dos dias, eu não consigo perceber. Na agitação do dia, eu não percebo. Mas quando eu paro, e quando eu cesso o movimento corporal, e quando eu faço o exercício de trazer a atenção para dentro, eu percebo dores, eu percebo sensações, eu percebo zonas de conforto e de desconforto. Eu percebo a minha presença. E esse é o convite para que a gente possa deixar nesse primeiro momento todos os apelos do dia, as imagens, os diálogos externos e internos, e que nesse momento crie um espaço que possa recepcionar verdadeiramente quem somos. Então, observe sua respiração. E na medida em que você vai se aprofundando na observação da sua respiração, na observação dessa pausa que você está provocando em você mesmo, na medida em que você se aprofunda nesse estado, você vai se acalmando mais. Você pode observar o fluxo da sua respiração. Você pode observar as agitações mentais. Você pode observar o seu corpo pedindo movimento, porque quando a mente está agitada, o corpo se agita. E quando o corpo está muito agitado, também a recíproca é verdadeira. A mente se agita. Então, se eu quero diminuir o fluxo de atividade interna, o fluxo sutil de pensamentos, de questionamentos, eu preciso também aquietar um pouco meu corpo. E eu preciso observar o espaço que representa uma pausa, um intervalo, um lugar de paz, onde não há dinâmica, há assentamento.
a tranquilidade e a, sobretudo, consciência no estado presente. Então, eu vou trazer as minhas mãos unidas em Pranam e vou iniciar o nosso encontro desta noite, inspirando e, ao expirar, vibrando o mantra Om 3 vezes. E vamos descer as nossas mãos, vamos apoiá-las gentilmente sobre nossas pernas, relaxando um pouco mais os ombros, relaxando um pouco mais o tronco. E então podemos abrir nossos olhos com suavidade, fazendo contato com o espaço que estamos ocupando e com o espaço em que estamos dividindo. E aí, vamos para o nosso tema dessa noite. É um tema do Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna. E Emmanuel é um querido que fala com muita clareza, que fala de uma forma que nos toca, porque ele traz, com certeza, coisas do nosso cotidiano. E o tema de hoje, combatendo a sombra. Eu acho que não existe um tema tão atual e abrangente quanto esse do Emmanuel, combatendo a sombra. Porque esse é um exercício que a espiritualidade nos convida diariamente, o exercício de combater as sombras. Que sombras são essas? É alguma entidade externa? É algum maligno externo? É uma potência maligna que vem, que vai descer de algum lugar e que vai subtrair nossas potências? Emmanuel trata de uma forma muito simples. E é claro que nós sabemos que lá fora, quando eu digo lá fora, não é fora da nossa casa física, mas tratando o nosso corpo e a nossa alma como sendo a nossa casa, como sendo o território a qual estamos, pertencemos e precisamos cuidar, lá fora, fora de nós, existem sombras, porque dentro de nós existem sombras. Então, somos todos seres em processo evolutivo e já fazemos contato com a luminosidade. Graças a Deus, temos a oportunidade sempre de fazer contato com essa luminosidade, através de recursos muitos, que nós sempre falamos, mas também somos detentores de sombra, porque ainda ignoramos muitos processos íntimos e muitos processos cósmicos. Parte porque talvez tenhamos esquecido de alguma lição no meio do caminho, parte porque talvez ainda não fizemos contato com determinadas lições, mas estamos aqui para isso. Emmanuel nos convida a prestar atenção à necessidade de não aceitar a sombra na nossa vida. E ele, entre outras coisas, nomeia a sombra maus hábitos, aquelas crenças negativas, aqueles condicionamentos que todos nós temos e que vai variar de origem, vai variar de circunstância, vai variar de tradição, vai variar de comunidade, de país, enfim, mas que são hábitos, são condicionamentos, posturas emocionais, posturas espirituais, que muitas vezes nos associam nos associam a lugares sombrios,
nos associam à ignorância, nos fazem fazer contato com uma energia obscura, porque a ignorância, o ato do ignorar, do não conhecer, nos coloca em extrema vulnerabilidade para fazermos escolhas equivocadas. Então, Emmanuel diz que nós não podemos aceitar os maus hábitos, os péssimos condicionamentos, as coisas que colocam em risco o nosso caminho espiritual, a nossa clareza, a nossa lisura espiritual. E a gente não deve ter preguiça espiritual para buscar as nossas correções. E é necessário que nós encontremos o vigor para combater o vício dentro de nós. Muitas vezes o vício da preguiça, de não querer estudar, de não querer se colocar numa prática de autodisciplina. Porque o convite que a vida material nos traz é um convite de prazeres. E que nós não precisamos negar esses prazeres para ter uma experiência material. Mas nós precisamos submeter esses prazeres a uma inteligência espiritual, onde essa inteligência espiritual vai intermediar a nossa relação com esses prazeres, fazendo que tenhamos, com muita clareza, a capacidade de discernir, de decidir até onde não é custoso ir, até onde será custoso para o nosso processo espiritual. Então, Emmanuel nos convida que nós não precisamos, tomando isso como um ponto de partida, tomando essa correção, tomando esse cuidado, essa atenção, e não nos deixarmos abater por hábitos sombrios, mas que também não podemos, em nome de um movimento, em nome de uma mudança, em nome de uma necessidade de fazer diferente, não podemos sair impondo aos outros que faça da forma em que muitas vezes a gente está fazendo, porque é o correto, e muitas vezes empunhando armas metaforicamente falando, que a gente pode trazer aqui como um diálogo violento, um discurso violento, para que as pessoas compreendam a necessidade de fazer aquele caminho. Por exemplo, eu sempre coloco como exemplo uma coisa que acontece muito hoje, né? Nós temos pessoas que são vegetarianas, porque compreenderam no íntimo delas que não faz sentido comer um animalzinho. Elas se sentem mal comendo animalzinho e simplesmente aboliram qualquer tipo de carne. Tudo bem, é uma necessidade, é um pedido de alma e elas estão fazendo. Mas quando a pessoa toma a atitude de se tornar vegetariana por outros motivos, porque virou moda, porque se torna diferente, porque vai chamar atenção, porque há o mito de que se eu não como carne, eu não sou violenta, isso vai ter um custo, porque não foi entendido, não foi assimilada verdadeiramente, né? Qual o motivo em que fez ela escolher? Então, ali tem um esforço ainda. Muitas vezes a pessoa não está preparada para abolir completamente a proteína animal do seu cardápio, mas vai seguindo um ideal, que muitas vezes é um ideal baseado no ego. Eu quero ser diferente, quero fazer parte de uma tribo, essa tribo que faz yoga toda é vegetariana, se eu não for, eu vou ser julgada, mas eu tenho uma vontade de comer um franguinho de vez em quando, mas eu não posso comer, porque senão eu vou ser vista. Quando a gente toma uma decisão, faz uma determinada escolha embasada no que o outro vai interpretar e não numa necessidade genuína de fazer, a gente está impondo um determinado esforço para a nossa fisiologia e muitas vezes para a nossa configuração mental e espiritual. E isso vai ter um preço. Então, não é incomum a gente, às vezes, conhecer pessoas que não comem proteína animal nenhuma, né? Pessoas, vou até além, né? Vou até além.
que tem uma dieta altamente disciplinada, de grande austeridade, mas que ainda tem um certo nível de violência muito disponível, porque tem algo em que está causando frustração naquela decisão. E isso a gente leva para todos os exemplos na vida. Quando a gente resolve abrir mão de alguma coisa, é preciso que a gente compreenda a verdadeira intenção, a raiz do que movimenta uma decisão tão importante. A mesma coisa quando a gente resolve que vai mudar algumas atitudes nossas, porque nós reconhecemos que determinada atitude está sendo nociva para nós mesmos, está trazendo desconforto, está promovendo conflitos íntimos. Então, isso normalmente é um processo muito lento, e a gente vai, aos poucos, fazendo o garimpo nos nossos comportamentos, daquelas atitudes que podem ser prejudiciais. E muito devagar, e de uma forma muito diligente e muito gentil, nós vamos promovendo pequenas correções no nosso comportamento. Essa seria uma forma menos dolorosa e mais assertiva de fazer grandes mudanças no que diz respeito a transformar profundamente hábitos. Mas quando a gente resolve mudar algumas coisas porque a gente entrou numa seita ou porque a gente leu que é para mudar, mas genuinamente, internamente, não houve o entendimento de por que eu preciso fazer isso, não é incomum que a gente expresse violência em situações absolutamente absurdas, né? Porque existe um nível de revolta porque não estávamos preparados ou não entendemos adequadamente o movimento que deveria ser feito. Então, Emmanuel pede isso com muito cuidado. É preciso que a gente leia e compreenda que ele diz: é necessário se fazer correções em hábitos que possam nos conduzir às zonas sombrias do nosso eu. É necessário que estejamos atentos e é necessário que tomemos a responsabilidade de sermos nós os responsáveis por essa observação, por essa análise e por essa transformação em nós mesmos. Mas ele também diz: não tomando como isso sua necessidade. Tome isso como a verdade que você vai ter que impor ao outro. E aí ele completa de uma forma belíssima. O exemplo é a melhor forma de educar o outro. Então, ao invés da gente, no esforço do esforço que estamos tendo, e nos tornarmos pessoas mais pacíficas, mais inteligentes emocionalmente, mais inteligentes energeticamente, e, e achar que esse caminho é o melhor, a gente não tem o direito de impor, a gente não tem o direito de usar da violência para dizer para o outro que esse é o caminho que ele tem que fazer, e se ele não fizer, ele está errado. Mas não, com moderação e com o exemplo, e muitas vezes numa caminhada silenciosa, porque o caminhar deve ser silencioso. Quanto mais ruidoso é o caminhar, mais chama a atenção. E esse chamar a atenção vem de todos os lugares. A atenção vem de todos os lugares. Quando a gente está numa floresta perdida, isso metaforicamente, né? E a gente começa a fazer muito ruído, a gente vai, talvez, chamar a atenção de alguma pessoa que possa vir nos salvar, porque estamos perdidas. Mas também vamos chamar a atenção de lobos, de onças e de outros animais que podem representar risco de vida a nós. Então, é preciso que nosso caminho seja um caminho silencioso, seja um caminho onde a nossa energia se converta para uma prática diária de autoconhecimento, para uma prática diária de, de reparação, reparação daqueles hábitos, daqueles condicionamentos, e a gente, de vez em quando, diz: puxa, de novo, poxa, de novo eu estou fazendo, eu preciso
respirar e entender por que que eu não consigo fazer diferente. Então, é como se estivéssemos dizendo assim: eu estou perdendo massa magra, eu preciso fazer musculação. E aí, pegando aquele pezinho todo dia, eu não vou pegar 100 quilos de vez, porque eu vou lesionar minhas articulações, meus ligamentos, eu vou romper, eu vou ter rompimento de fibras. Eu começo com 1 quilo, depois de algum tempo eu passo para 2, depois eu passo para 3, e no decorrer de uma prática diária, de uma prática de determinação, eu vou começando a ver que os 3 quilos que há 3 dias atrás eu pegava com muito esforço, hoje eu já não faço tanto esforço. É incrível, eu consigo pegar os 3 de uma forma tão fácil que eu posso colocar 3,5. Assim é o tônus espiritual, assim é o tônus emocional que precisamos trabalhar, né? É diligência, é disciplina, é manter a vontade de dizer assim, não, eu quero fazer diferente, eu vou fazer diferente. E Emmanuel pede que tomemos essa decisão, mas não tomemos essa decisão de uma forma agressiva, nem de uma forma violenta, em que estamos causando violência em nós e, portanto, vamos perpetrar violência no outro. Vamos exigir que o outro também seja austero. Não. Vá com gentileza com você mesmo. Eu preciso ser gentil comigo, que eu vou abolir um hábito que está há muito tempo na minha vida e que eu começo a reconhecer pela maturidade espiritual, pela maturidade emocional, que esse hábito é nocivo. Eu preciso inicialmente ter gentileza. Eu preciso fazer desmames, assim como eu faço desmame quando tomo uma medicação de longa data e não posso simplesmente interromper de uma hora para outra. Eu vou reduzindo a dose até que vá para uma dose subclínica e posteriormente seja absolutamente anulada do meu cotidiano. Aquela substância, eu vou preparar o meu organismo, eu vou preparar a minha fisiologia para continuar sem aquela substância mais. Isso é o que se chama desmame de algumas medicações. Eu não posso simplesmente parar de tomar de um dia para o outro, porque algumas medicações, elas tornam o organismo dependente dessas substâncias. A mesma coisa quando a gente tem um hábito. O que é o hábito? Foi algo que a gente fez a primeira vez, fez a segunda, fez a terceira, fez a quarta, fez a quinta e incorporou no cotidiano como um funcionamento habitual, né? Então, se é um hábito, se inclui alguma coisa que ao longo do tempo pode ser prejudicial, eu vou começar a fazer o caminho de volta. Então, se todos os dias eu faço isso, eu vou fazer dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Depois eu vou aumentando o espaço de dias. Eu vou. E aí, eventualmente, eu vou dizer: oh, meu Deus, fiz de novo, esqueci. Bom, amanhã eu não faço. E aí vai chegar o dia em que você não precisa mais daquilo. Isso também pode ser colocado em prática com atitudes, né? Com atitudes. Se eu sou uma pessoa que tem um comportamento de julgar, por exemplo, se eu julgo, se eu sou crítica, se eu beiro a violência na minha forma de criticar o outro, de julgar, de me intrometer na vida do outro, de querer ajeitar, ajustar a vida do outro, sem nem pedir permissão para dar palpite, e se eu sinto que algumas pessoas já me deram feedbacks importantes, eu preciso respirar. E primeiro eu preciso entender por que eu me acho no direito de ter solução para tudo. Às vezes, é uma necessidade que nasceu na infância de ter reconhecimento, de ter um lugar, mas tudo bem, eu não preciso mais, eu não sou mais aquela criança. E aí a gente vai respirando, antes de falar, a gente vai lembrando das experiências que às vezes foram dramáticas e que trouxeram repercussões negativas para o outro, e aí a gente vai respirando e dizendo, não, não tenho direito, eu não. Se me pedir opinião, mas se não pedir,
eu vou respirar. Isso são hábitos. Da mesma forma, se às vezes eu tenho um temperamento mais violento, e se eu sei que isso pode trazer complicações relacionais, e vai trazer, porque no decorrer do tempo as coisas vão minando, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou tentar entender se eu estou copiando um protocolo de alguém, de um pai, de um tio, de uma mãe, se eu aprendi porque eu achei que aquela forma era a forma mais certa, mais segura, mais eficiente de ter o que eu quero respeitado, mas agora, na idade que eu estou, eu posso dizer assim, eu não preciso ser respeitada pelo grito, eu não preciso ser respeitada pela agressão, eu posso ser respeitada pelo argumento, pela razão, pela capacidade de dialogar. Então, isso é maturidade. E olhe, todos nós temos sombras que precisamos combater. E quando ele usa o combate, combater, é porque nós entramos num duelo entre sombras e luz. A gente entende a sombra, né? A gente não tem que exterminar, porque a sombra nos traz conteúdos importantes de nossa configuração. Nós somos feitos de sombra e luz, mas nós precisamos, na medida em que o tempo se avança, na medida em que nós vamos ganhando maturidade, porque os desafios da vida vêm com o propósito de nos dar a capacidade de pensar, refletir e mudar. Na medida em que a gente vai entendendo que é necessário fazer algumas mudanças, o que acontece é que a gente vai acendendo um pouco mais a nossa parte luminosa. E quanto mais a gente acende a nossa parte luminosa, essa luz irradia sobre a parte sombria que ainda habita em nós. E a sombra fica menos escura. Aquele local fica menos escuro, porque onde existe luz, não consegue vingar a escuridão. Então, o sombreado é exatamente esse jogo de luz. Quando a gente começa a expandir a luminosidade, a gente vai clareando todas as esquinas do nosso ser, todas as dobradiças, todos os cantos do que somos. E a proposta do Emmanuel é que façamos isso sem violência, sem imposição ao outro. Eu nunca esqueço que uma pessoa um dia sentou do meu lado no restaurante e disse assim: meu sonho era que o prato da minha filha fosse colorido como o seu. E eu olhei para o prato da pessoa e vi que não era um prato colorido. E eu pensei, se ela comesse frutas e verduras no prato, se ela colocasse cor, muito possivelmente a menina ia criar gosto por também compor o prato daquela forma. Mas há o desejo da mãe de que a filha vá para um lugar em que ela ainda não chegou. Então, nós precisamos entender isso. Os mestres nos levam para lugares maravilhosos, porque eles mesmos já estiveram lá. O Emmanuel pede que a gente dê o exemplo no silêncio da nossa jornada, e não que fique apontando, nem que use de violência, nem que use de discurso invasivo para dizer para o outro, você não está vendo? Olha aqui, olha, é assim que você tem que ser, eu mudei. Quem mudou realmente não faz estardalhaço. Isso a gente vai entendendo com o tempo. Quem mudou realmente? Você não via Jesus proclamando, gritando, esbravejando. Ele estava no caminho dele. Ele fazia o caminho dele. Então, essa mensagem do Emmanuel é riquíssima, porque é absolutamente atual e será sempre atual. Porque enquanto houver ciclo reencarnatório, haverá sombra, haverá luz e haverá uma disposição, ou não, em se combater a ignorância. E ele pede que nós tenhamos essa disposição. Ele pede que nós coloquemos no topo das nossas pautas
no topo da nossa lista de prioridade, que tenhamos disposição para não aceitar as sombras como algo normal, não aceitar hábitos sombrios, não aceitar comportamentos sombrios. Ah, mas eu sou assim. Não cabe mais. Eu sempre brinco comigo mesma e sempre falo que nós perdemos o direito a sermos ingênuos. Não somos ingênuos. Não somos ingênuos. No momento em que a gente senta numa mesa, abre o Evangelho e está estudando um texto sagrado, quer seja dentro do Espiritismo, dentro do Hinduísmo, dentro do Budismo, dentro do Catolicismo, toda vez que a gente lê e quer entender um pouco da palavra do Cristo, do comportamento crístico que ele nos deixou, nós perdemos o direito de dizer que somos ingênuos e que desconhecemos. É preciso que a gente assuma essa responsabilidade, que não é pesada. Não é uma responsabilidade, ai, meu Deus, eu agora tenho que ser perfeito. Ninguém tem que ser perfeito. Mas nós precisamos aspirar a uma melhoria. A gente precisa desejar se tornar melhor. Porque é o que move o propósito da encarnação. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Porque senão não faz sentido o ciclo de renascimento. E eu posso saber exatamente onde estão as minhas necessidades agudizadas quando eu olho para o meu comportamento nessa atual encarnação e reconheço coisas em que eu digo, aí eu preciso ser um pouco mais firme comigo mesma. A gente não percebe? A gente percebe. A gente percebe. Tem coisas que a gente diz assim, isso aqui eu vou ter que colocar mais intenção. Eu vou ter que botar um pouco mais de gás, porque eu estou sentindo que se eu for muito gentilmente, eu não vou sair do lugar. Porque, às vezes, são hábitos, são, no hinduísmo, a gente chama de kleshas, tendências. São tendências que já estão enraizadas em várias encarnações. Tendências de uma alma. Não vamos falar só dessa encarnação, tendências de uma alma. E tem umas tendências que já estão muito enraigadas. E aí a gente precisa de mais tônus. E muitas vezes a força para disciplinar isso tem que ser um trabalho também de melhorar a luz. Quanto mais difícil a sombra, maior é a intensidade que eu tenho que colocar na minha luz. Ou seja, mais recurso eu tenho que ter para poder dar conta de visitar aquele lugar sombrio, em que é uma tendência mais difícil, mas não é impossível. Então, quanto mais eu me recurso com as coisas boas, mais eu me tonifico espiritualmente para dar conta daquela sombra mais sombreada, aquele vão mais escuro, aquele lugar mais temeroso. E eu preciso me preparar para fazer esse enfrentamento. Porque isso é o convite da vida, é o convite de estarmos encarnados. E com isso nós encerramos o nosso encontro dessa noite, lembrando desse convite de Emmanuel, Combatendo as Sombras, Palavras de Vida Eterna, que pede que nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, essas coisas que ainda nos movem para lugares obscuros, mas muito pelo contrário, que nós possamos transformá-lo. Paulo Romanos. Então, ele, nessa passagem, ele cita Paulo dizendo isso. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Né? E aí a gente pensa, o mundo que ele está falando, é esse mundo de predominância de sentidos e materialidade, né? Predominância de ego, mas que possamos, estando neste mundo, experimentando este mundo, imersos neste mundo, transformar.
e nos transformar também. Convido vocês a fecharem os olhos mais um pouco e possamos fazer uma oração para que tenhamos força, para que possamos nesse momento receber do centro do universo a energia cósmica necessária em forma de uma chuva orvalhada, banhando todo o nosso corpo, tornando possível toda a competência, toda a potência que habita em nós, para que tenhamos fôlego necessário para fazer as transformações que tanto necessitamos. E que essa energia de paz e de amor se estenda também em todo o planeta Terra, todos os países, todos os lugares, todas as espécies, e que haja amor no coração de todos os homens, e que haja paz, tranquilidade e serenidade. Misericórdia, Senhor, para todos que estão enfermos. Misericórdia para todos que estão angustiados, perdidos. Misericórdia para todos que estão em desespero. Senhor, lançai sobre teus filhos tua misericórdia, tuas bênçãos, e que nós possamos experimentar dias melhores, muita paz nos nossos corações, muita saúde na nossa mente, saúde mental e também nos nossos corpos, e muita serenidade na alma. E vamos trazer as mãos unidas em pranamudra. Vamos inspirar e vamos encerrar o encontro desta noite dizendo Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. Até o nosso próximo encontro. Até lá.